Meu convidado do programa de hoje, o nosso convidado já está aqui no estúdio, o doutor Fernando Máximo. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Adilson. Boa tarde ao Jaimson, boa tarde ao Eduardo, a todos da produção. Prazer estar aqui no Rondônia Urgente com vocês. Satisfação é nossa. Doutor, tem muitos assuntos que eu gostaria de abordar com o senhor, assuntos bem importantes, né? Vamos falar do mutirão de ortopedia, está chegando agora a hora. Tem cirurgia de catarata, são algumas ações muito importantes, né? Jaru, Cacoal. Tem muito ponto para a gente discutir aqui hoje. Eu quero voltar a falar sobre o euro, se a gente teve alguma novidade nos últimos dias. Mas eu gostaria de começar sabendo como é que está essa questão. Eu tenho a informação de que leitos hospitalares, assim, a gente está numa situação relativamente confortável, com o avanço da vacina, as respostas estão sendo muito positivas. E acho que hoje ou ontem foi publicado que alguns leitos que estavam terceirizados, inclusive na Hospital do Amor, se eu não estou equivocado, eles estão sendo desativados, pois graças a Deus não está tendo mais a necessidade. É exatamente isso, Adilson. Graças a Deus, nós estamos caindo muito no número de pessoas internadas, de casos novos, de óbitos no estado de Rondônia. Só para as pessoas terem noção, nós tivemos lá no ápice da pandemia 850 pessoas internadas e 174 pessoas na fila. Ou seja, 1.024 pessoas necessitando de um leito de UTI, de um leito clínico, de um leito de internação. Hoje nós temos 130 pessoas internadas. Então caiu aí praticamente quase 90% a necessidade de internação em Rondônia. E aí a gente começou, obviamente, a desfazer os contratos particulares, e o Hospital de Amor é um hospital particular, é um hospital privado, que o governo pagava esse convênio lá com eles e encerrou no dia 29 de agosto. Graças a Deus, lá salvaram muitas vidas no Hospital de Amor, eram 22 leitos de UTI que o governo do estado de Rondônia bancava, e graças a Deus não precisamos mais deles agora, do ponto de vista de que o contrato encerrou, o convênio, e não foi reafirmado. Além disso, tinha o Hospital Samar, que o governo também tinha 58 leitos de UTI, e também esse contrato acabou e não foi renovado. E os demais hospitais que o número de pacientes foi caindo gradativamente, no Cero, tinham 60 pacientes internados lá, foi caindo 50, 20, 10, 5, nenhum paciente. A AME também é a mesma coisa. Então, graças a Deus, cada dia que passa, tem diminuído o número de pacientes internados, tem diminuído o número de pessoas nas UTIs, tem diminuído o número de casos novos, e a gente agradece muito aos nossos profissionais de saúde que trabalharam aí arduamente durante toda essa pandemia, todos os trabalhadores da saúde, de todas as áreas, que se dedicaram ao máximo para poder atender da melhor forma possível a nossa população e deixar o máximo de pessoas curadas nessa pandemia. Doutor, eu defendo o livre direito de escolha do cidadão, se ele deve ou não tomar a vacina, mas eu sempre procuro ao máximo trazer as informações que ajudam a pessoa a decidir acerca desse momento, né? Hoje também é um dia importante, que a gente está ultrapassando a barreira de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose em Rondônia, e estamos chegando à casa de 1.400.000 doses já aplicadas. Com essa notícia que o senhor nos traz, isso aí é uma evidência muito forte de que o caminho é a vacina. A vacina tem ajudado muito, a gente observa isso desde o começo da vacinação, né? As primeiras pessoas a serem vacinadas foram profissionais de saúde e pessoas idosas, e logo em seguida, no mês subsequente, nós já não tínhamos mais profissionais de saúde nas UTIs, nem públicas nem privadas, e também idosos acima de 80, depois foi decaindo a idade, 70, 60 e etc. Então, realmente a vacina tem sido eficaz, e a gente tem que orientar as pessoas que tomaram a primeira dose, por favor, corram para tomar a segunda dose. Temos mais de 1 milhão de pessoas vacinadas agora, passando a faixa de 1 milhão de pessoas vacinadas no estado de Rondônia com a primeira dose e 400 mil com a segunda dose. Então, tem 600 mil pessoas que não foram se vacinar. Algumas delas não estão na hora ainda. Outras não quiseram ir, outras se esqueceram. Por favor, vacinem-se com a segunda dose, porque só dessa forma a gente consegue imunidade contra a variante Delta, que é essa variante que tem matado muita gente na Europa, nos Estados Unidos, matou muita gente na Índia e está entrando forte no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, em Brasília. Então nós temos que nos precaver, e a melhor forma é a segunda dose da vacina. Doutor, embora nós saibamos que não é de competência do Estado a aplicação, né, a responsabilidade do Estado vai até o momento em que a vacina chega à rede municipal, né, às secretarias municipais, mas nós sabemos também que o governo tem tido uma parcela importante, né, acerca do avanço no processo da imunização, haja vista as ações que foram desenvolvidas no estado de Rondônia, em algumas cidades, dando a logística, ajudando as secretarias municipais nesse processo de imunização. Vem aí agora uma terceira dose. Eu queria que o senhor falasse para nós como é que está isso. Parece que agora em setembro, idosos, entre outros grupos, terão que tomar a terceira dose. Como é que está essa questão?
Extremamente importante isso que você falou, essa ajuda que o Estado deu para as prefeituras. O governador Coronel Marcos Rocha pediu para que a gente ajudasse onde tivesse mais dificuldade, né? Então, a gente seguiu para algumas prefeituras, ajudou na execução, por lei. Quem aplica a vacina no cidadão é a prefeitura, como você falou, mas isso foi fundamental, né? Rondônia saiu de último lugar na vacinação da segunda dose, hoje é o 6º colocado, né? O 6º pior, tá em 6º lugar, era o último, era o 27º, hoje é o 6º colocado. Então, na segunda dose, extremamente importante essa ajuda que o governo do estado deu para as prefeituras. Está entre os 6 estados que estão vacinando numa celeridade interessante. É o estado que vacina mais rápido nos últimos meses. Julho e agosto Isso foi o estado que mais avançou. No geral, é o 6º que mais vacina. É o 6º de trás para frente. Era o último colocado do Brasil na segunda dose e nós conseguimos subir uns 5 posições. Então, nesses 2 meses, foi o estado que mais avançou, o estado que mais cresceu. E assim, quando a gente olha que o estado de Rondônia é o 4º melhor do Brasil na logística de distribuição das vacinas, não justifica ser o pior na vacinação. Significa que o estado está indo muito bem, mas algumas prefeituras estão com muitas dificuldades. E aí foi criado o projeto SOS Vacinação do governo para ajudar as prefeituras, e isso teve um saldo muito positivo, estamos conseguindo avançar muito, então, com essa ajuda que o estado está dando às prefeituras na questão da vacinação. E aí você me pergunta sobre terceira dose. Foi pactuado na semana passada em Brasília, numa reunião com o ministro da Saúde, essa questão da terceira dose para idosos acima de 70 anos, que tenham mais de 6 meses que receberam a segunda dose de qualquer imunizante, e para pessoas que estão imunossuprimidas, quem tem câncer, que fez quimioterapia e radioterapia nos últimos 6 meses, que tem doenças hematológicas, neoplasias hematológicas, quem tem HIV e que está com a taxa de CD4 baixa, a imunidade baixa, as pessoas que foram transplantadas órgãos sólidos e medula óssea, os pacientes também que têm doenças reumatológicas, que têm que tomar medicamentos imunossupressores, esses que tiverem mais de 28 dias da segunda dose, da imunização completa, já podem, a partir do dia 15 de setembro, também serem vacinados. Então, é importante a terceira dose. Nós, sinceramente, ficamos chateados porque os trabalhadores da saúde não entraram. Eu fui voto vencido, eu queria e quero que os profissionais de saúde também entrem nessa leva da terceira dose, mas o ministro da Saúde também queria, mas nós fomos voto vencido. E, infelizmente, nesse primeiro momento, os trabalhadores da saúde não vão entrar. Claro que a gente vai continuar lutando por isso, é o nosso ideal, para que todos os trabalhadores da saúde também sejam vacinados com a terceira dose o mais precoce possível. Secretário, hoje não pode se dizer que falta vacina mais, ou ainda pode. Hoje, por exemplo, o Butantan está entregando mais uma remessa, parece-me que essa semana ele finaliza o contrato com o governo federal, das 100 milhões de doses que foram contratadas. Existe vacina para a população, tem chegado e tem sido distribuída. Graças a Deus, o governo federal tem mandado a contento vacina, tem até algumas prefeituras agora pedindo para não receber vacina, porque não estão conseguindo aplicar com toda a celeridade necessária, querem deixar na rede do Estado, mas precisa da celeridade, precisa continuar vacinando. Então, graças a Deus, não falta vacina, o presidente Bolsonaro, o ministro Marcelo Queiroga, tem mandado a contento. E uma notícia extremamente importante é essa questão da fábrica da Pfizer no Brasil. Está fechando negociações para que produza vacina aqui. E claro que a gente sabe que começando a produzir vacina da Covid, contra a Covid, não vai ser só isso, não vai ficar só nisso. Daqui a pouco começa a produzir outras vacinas quando passar essa pandemia, e é um legado que fica para o país de poder produzir sua própria vacina e de poder, inclusive, vender essa vacina para outros países quando estiver sendo produzida no Brasil. Então, realmente, uma parceria extremamente importante, uma conquista grande e importante para o nosso país. Eu só queria fazer um parênteses aqui sobre a questão da vacinação. As pessoas que têm deixado de tomar, pelo menos até a primeira dose, Porto Velho tem um índice muito grande ainda, está começando a dar uma refletida a partir do momento em que estão tendo as ações que vão de encontro à comunidade. A gente sempre falou isso aqui no programa, que é importante criar mecanismos. A gente sabe que a logística é complicada, é difícil, mas a gente está numa guerra, é uma pandemia. Você levando a vacina lá na comunidade, a adesão é muito grande. Exemplo foi este final de semana. Rai, se você tiver a imagem aí, busca lá pra gente, acho que foi a primeira ou a segunda matéria, onde nós mostramos aqui, lá no Daniel Neri, ou Neri, eu não sei a pronúncia exata, muita gente comparecendo para tomar a vacina. Por quê? Porque eles estão indo de encontro à comunidade. Quando você chega próximo da comunidade, é muito mais fácil das pessoas tirarem um tempo e ir em busca da vacina. Quando você tem um posto específico, você acaba dificultando a logística também do cidadão, que tem que ser levado em consideração. E aí eu queria chamar a atenção dos gestores de todo o estado de Rondônia de também adotar essa política de levar a vacina o mais próximo possível da população, é claro que de acordo com a possibilidade de cada região. Secretário, a gente tem que voltar a tocar nesse assunto. O nosso euro, houve algum avanço? Como é que está o processo para que a gente comece, então, essa obra do nosso Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, que é uma necessidade extrema de que comece?
ainda está parado, né? O Tribunal de Contas suspendeu o processo e pediu alguns esclarecimentos do Estado. O Estado fez as respostas para o Tribunal de Contas. Ele pediu também esclarecimentos para a FESP, que foi a empresa que fez o estudo sobre o BTS, sobre a contratação, e da B3, que é a Bolsa de Valores. O Estado já respondeu, acredito que as empresas também já tenham respondido, as empresas todas tenham respondido, e aí temos que aguardar, então, o Tribunal de Contas analisar essas respostas que foram dadas para poder liberar, para dar continuidade no processo. Por enquanto, continua parado. Né? Ou seja, agora, para dar sequência, o Tribunal de Contas do Estado tem que se posicionar acerca desses levantamentos que ele solicitou das partes envolvidas. Exatamente, depende do julgamento. E não existe prazo para isso? Não, eles não têm prazo. Não publicaram, não pediram um prazo específico, tem que aguardar, não se sabe ainda se vai 10 dias, 15 dias, um mês. O Tribunal de Contas não se posiciona acerca disso. Não tem prazo, né? Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça é no prazo deles. Eles vão analisar e quando acharem que há a possibilidade de ter esclarecido as dúvidas, de todo o entendimento que eles têm, né? Um órgão extremamente competente que trabalha com isso o tempo todo, né? Então, extremamente... Temos que aguardar agora o Tribunal de Contas... Como é que está o engajamento da classe política acerca também de cobrar, de pedir, para ver se encontra mecanismos para que o processo seja acelerado? Aí eu vou à Assembleia, vou o próprio governo, entre outras instituições de representatividade que têm interesse também, né? Porque a gente está falando de um bem comum para 2 milhões de pessoas. Sim, nós estamos cobrando, né? A gente está pedindo, na medida do possível. A Assembleia Legislativa também, alguns deputados estiveram com a gente na sexta-feira, tiveram uma reunião com o Tribunal de Contas também alguns dias atrás. Eu acho que é extremamente importante porque é uma obra extremamente necessária, né? As pessoas, o Hospital João Paulo está decadente, é um hospital mais de 30 anos de idade, é um hospital que tem problemas seríssimos de pessoas internadas ali nos corredores, no chão há muitos anos. A gente vai lá, tira, faz as operações, tira, daqui a pouco tem paciente de novo. Então, é uma obra extremamente necessária e a gente espera que o mais precoce possível, o mais breve possível, dentro do seu tempo, é claro, que é um órgão de excelência, o Tribunal de Contas possa liberar, então, para que a gente continue o processo para a construção do novo hospital. Recentemente o senhor veio aqui ao programa e a gente estava falando justamente das pessoas que estavam relatando a situação do João Paulo II. E o senhor, inclusive, reforçou que tem ciência da situação, tanto é que tem tido ações. Continua lá trabalhando, enxugando o gelo, como diz o ditado, tendo que remanejar pessoas e tudo mais? Continua da mesma forma. Enche o hospital, a gente bota a equipe em cima, trabalha, tenta remanejar, leva para o hospital privado, leva para os hospitais da nossa rede, tenta deshospitalizar com o SAND, que é atendimento domiciliar. Mas é uma guerra, porque é muito pequeno o hospital para a quantidade de pacientes que ele tem hoje, para o tamanho da nossa população, para o número de acidentes, especialmente acidentes de moto, que é o que mais lota o Hospital João Paulo II. Então é como enxugar gelo mesmo, mas a gente não vai desistir, a gente vai continuar tentando, atuando todos os dias, né, fazendo inclusive mutirões de cirurgias, por exemplo, essas imagens que estão passando aí agora, são imagens de um mutirão de cirurgias ortopédicas que a gente fez no hospital de base, né, para tentar desafogar pacientes do João Paulo II, mutirão no domingo. No próximo fim de semana teremos também mutirão em Cacoal, que de certa forma também ajuda bastante. Né? Vamos ter sábado e domingo, dia 4 e 5, e no dia 7 de setembro, feriado, mutirão intenso o dia inteiro lá no Hospital Regional de Cacoal, só de cirurgias ortopédicas. E é excelente, Adilson, a gente operar sábado, domingo e feriado, que são os dias que o centro cirúrgico fica um pouco mais tranquilo. Então, aproveita a ociosidade do centro cirúrgico e a gente coloca uma grande quantidade de pacientes para ser operado para tentar reduzir as filas. Lá em Cacoal, a gente vai operar 50% de toda a demanda que tem de fila para cirurgias ortopédicas nesses dias aí, trabalhando, uma equipe grande, aproveitando o centro cirúrgico, trabalhando dia e noite nesses mutirões de ortopedia para tentar diminuir as filas. Doutor Fernando, a gente sabe que o João Paulo ele acaba tendo uma demanda não só da capital, é o estado, e diga-se de passagem, até o estado vizinho e país vizinho que acaba usando, né, desse instrumento. A rede de saúde do estado tem outros pontos de atendimento. Como é que está a assistência disso? Guajará-Mirim, existe um problema de um hospital que é da rede estadual, que falta concluir, parece que falta um percentual pequeno. Como é que está a situação? Aí eu gostaria de saber, Guajará, Cacoal, que são polos que têm uma rede de atendimento também. Não, Guajará não tem nada do estado, não. A Guajará tem um hospital que está sendo construído pelo estado, mas vai ser doado para a prefeitura. Assim como aconteceu em Seringueiras, o estado construiu um hospital e foi doado para a prefeitura de Seringueiras. O de Guajará-Mirim é dessa forma. O hospital que existe hoje lá é 100% municipal, né, atende baixa e média complexidade, e esse novo hospital também vai atender baixa e média complexidade. Então, é um hospital que o governo está construindo. Na verdade, começou lá em 2013, salvo engano, 13 ou 12,
Está parado há um tempo já, né? Acabou o contrato, era um hospital que era para entregar em menos de 2 anos, mas já tem 8 anos aí de obras e não concluiu ainda. Ele tem 70% do complexo total entregue. Tem 85%, desculpa, tem 85% do total e tem 70% da obra, porque tem equipamentos dentro daquele hospital que foram colocados lá em 2015, que na realidade nem funcionam mais. Ar-condicionado, usina de oxigênio, energia solar, gerador de energia, são coisas que foram colocadas lá atrás em 2015 e que... Dinheiro público que foi para o ralo. Dinheiro público que infelizmente não funciona mais agora. Estamos terminando alguns projetos agora, é uma prioridade do governo Marcos Rocha, o governador já pediu várias vezes, vamos concluir a obra, só que era uma obra super complicada, tinha um problema judicial, quando nós entramos já tinha judicializado, teve um acordo judicial no fim de 2018, ainda no governo anterior, que a empresa não cumpriu em 2019, então era um negócio extremamente burocrático, não tinha como chegar, sai daqui empresa e vamos entrar, o negócio está na justiça, extremamente complexo. Nós até tentamos que a empresa que estava anteriormente concluísse, mas era uma empresa que já estava há muitos anos, entre aspas, enrolando ali sem conseguir concluir a obra, né? Enrolando entre aspas, não conseguiu, não sei por que motivos, não era na nossa gestão, mas não conseguiu concluir a obra e a gente continuar com aquela empresa seria complicado, até porque venceu o contrato. E aí tem essa parte burocrática, você entende, sabe disso, justiça e etc. Conseguimos liberação e muito em breve a gente está dando reinício à obra lá para terminar. É uma obra extremamente complexa, porque você imagina que é um projeto de 2011 ou 2012. Aquele projeto não atende mais à legislação vigente. Então, se inaugurar aquele hospital de Guajará-Mirim hoje, ele não consegue habilitar os leitos no Ministério da Saúde, porque, por exemplo, a sala X, que antigamente usava tal e tal material na parede, no chão, no teto, lâmpada, janela, mudou a regra, as regras mudaram. Então, tem que adequar aquele hospital a isso, porque está tanto tempo parado, que já não atende mais a legislação vigente. Além disso, tem esses equipamentos que eu te falei, que não tem como funcionar o hospital sem ar-condicionado, sem energia solar, sem gerador, e esses equipamentos instalados há muitos e muitos anos lá, já não funcionam mais, então tem essas correções todas, tem uma empresa que já fez esses levantamentos todos para a gente, e muito em breve a gente começa a dar retorno à obra, e depois que retomar, são 8 meses ali a previsão para que se conclua essa obra. Então, a gente acredita, nós temos certeza, convicção, com fé em Deus, que vai ser entregue ainda nessa gestão do governo Marcos Rocha, mas não é fácil, não é no instalar de dedos, não é como um lugar privado, uma empresa particular que você fala, traz aqui, corrige isso, derruba isso, faz aquilo, não. Envolve questões de justiça, questões antigas, de gestões anteriores, secretário, mas isso é uma está sendo questão desfeito. Até é muito comum a gente ver, principalmente nas redes sociais, e até mesmo colegas de profissão fazendo a crítica específica a determinadas ações. Uma delas é justamente a questão da obra do Hospital de Guajará-Mirim. Olha, 10 milhões, 15 milhões, 5 milhões, a questão não é só isso. A questão é mais burocrática do que propriamente condição de saúde financeira do Estado. Pelo que o senhor nos disse aqui, existe a questão da tramitação. Não é simplesmente porque a vontade era de chegar e fazer, mas para fazer precisa de colocar a situação burocrática em dia. 90%, e aí leva tempo. 90% era burocrático. De toda a problemática do hospital de Guajará-Mirim, 90% é burocracia, é justiça, é burocracia, é empresa falida, é empresa que não conseguiu terminar, que não cumpriu o acordo judicial. É processos na Controladoria Geral da União, a empresa sofre processos, tem investigação, tem recomendações e determinações desses órgãos de controle, então era um processo burocrático muito maior, a questão financeira e administrativa era muito menor. Agora, resolveu essa parte burocrática e agora sim a gente parte para os processos habituais para terminar a conclusão dessa obra. E vamos terminar, com fé em Deus a gente vai terminar essa obra. Secretário, uma outra preocupação da Secretaria de Saúde também vem sendo justamente a questão da saúde dos olhos da população, né? Tem ações importantes que foram desenvolvidas já e que existe programação ainda para se dar sequência. Isso, Adilson. Quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos muitos pacientes aguardando cirurgia de catarata. Só para você ter uma noção, tinha 550 pacientes completamente cegos no estado de Rondônia por causa de catarata. Pessoas estavam aguardando há 8, 9, 7 anos e essas cirurgias não vinham sendo realizadas a contento. E aí o governador Marcos Rocha pediu para que nós zerássemos a fila de pacientes com cataratas. Então nós fizemos, contratamos a empresa, né, foi feito um processo de credenciamento, empresas do Brasil inteiro puderam participar e fizemos então, começamos a realizar. Já fizemos 5.000 cirurgias de cataratas, 5.000 cirurgias já foram realizadas. Esse ano, até o fim do ano, vamos realizar mais 5.000 nesse exato momento agora. Falei hoje com a secretária municipal de Jaru, está acontecendo um mutirão lá, pelo governo do estado, né, está acontecendo também em Cacoal, em Jaru são 2.300 cirurgias.
2.000 cirurgias de catarata e mais 300 cirurgias de pterígio, aquelas carnes crescidas dos olhos. Isso está acontecendo. Em Cacoal também está acontecendo, são 1.200 cirurgias, né, das quais 1.000 são cirurgias de cataratas e 200 cirurgias de pterígio. Em Cacoal, atendendo toda a região, não só o município de Cacoal, mas os municípios vizinhos. E em Jaru também, atendendo Jaru e os municípios vizinhos ali. Então, vamos operar ainda Porto Velho, terminando essa cirurgia de Jaru e Cacoal, a gente vem para Porto Velho, deve começar aqui fim de outubro, começo de novembro. Temos ainda Ji-Paraná para serem realizadas as cirurgias de cataratas e a gente vai concluir com 13.000 pessoas operadas, 10.000 esse ano de 2021 e no primeiro trimestre do ano que vem, dando continuidade, a gente atinge os 13.000 para zerar a fila de catarata no estado de Rondônia. Né? Algo assim inédito. E assim, tem muita coisa interessante, Adilson, tem muitos depoimentos e testemunhos das pessoas que emocionam a gente, né? São vários, posso contar vários que eu acompanho de perto. Eu vou para o centro cirúrgico, eu ajudo nas cirurgias oftalmológicas, cirurgia ortopédica, mutirão de cirurgia, cirurgia bariátrica, eu estava lá ajudando, né, no interior, na capital. E assim, aqui em Porto Velho nós encontramos um senhorzinho, um dos exemplos, que o governador chorou e eu também acabei me emocionando. Né, o senhorzinho já estava há 5 anos, mais de 4 anos, completamente cego, não enxergava nada, ele já tinha catarata há 8, 9 anos, precisando operar, 4 anos ele já estava cego e de 4 anos para cá, ele teve 3 netos. Dos filhos dele, ele teve 3 netos. E ele pegava os netinhos no colo, beijava, cheirava, mas ele nunca tinha conseguido ver os netos, porque ele estava completamente cego das cataratas. E aí, ele foi operado num mutirão nosso, e nós encontramos com ele no hospital, no retorno, eu e o governador. No retorno da cirurgia, tinha alguns outros sendo operados, e ele estava no retorno. E ele contou, e chorando, que foi a melhor sensação da vida dele, a maior felicidade de toda a vida dele, foi quando ele pôde operar, ir para casa e no dia seguinte levar os netos para ele ver. Ele nunca tinha visto os netos. Ele pegava, cheirava, beijava, pegava no colo, acariciava, mas não tinha conseguido ver. E o dia que ele viu, ele falou que foi o dia mais feliz da vida dele. E ele contava, eu estou até me emocionando de novo agora, mas ele contando assim, não tem como não chorar, cara. Sabe aquela sensação, você vê no olho da pessoa a felicidade, a alegria e abraçando a gente, então é muito legal. Esse é o combustível para continuar trabalhando. Esse é o combustível, né? Esse é o combustível. Secretário, as pessoas que estão acompanhando o programa agora e que de repente estão vendo essas ações desenvolvidas e que ainda não tiveram acesso a um trabalho como esse, essas pessoas, como é que elas chegam até a oportunidade de ter acesso a esse tipo de cirurgia e tratamento? Passa primeiro por uma consulta da rede pública? Como é que surge essa fila? Quem está acompanhando agora que também precisa desse tratamento? Nós estamos operando os pacientes que já estão na fila. Quem quer entrar na fila, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, diga que você tem um problema, vai passar por uma avaliação e vão te encaminhar para o especialista para te operar de catarata. Você vai ser colocado na fila da regulação e gradativamente vai ser chamado. Aqui em Porto Velho nós já operamos cerca de 2.500 pessoas. Parou por causa da pandemia. Estamos retomando agora com o interior e depois volta para Porto Velho. A gente sabe que tem mais de 3.000 pessoas na fila ainda em Porto Velho para serem operadas e a gente vai retomando. Então, se você tem problema de catarata, conhece alguém que tem, pode procurar a unidade básica de saúde, a unidade de saúde mais próxima da sua casa, seu nome vai ser colocado na fila da regulação e provavelmente ali para outubro, novembro, você deve ser chamado para fazer a consulta, fazer os exames e entrar para a cirurgia. Perfeito. Secretário, agradeço pela vinda. São 13 horas e 2 minutos, sempre um papo muito produtivo e passa rápido o tempo, né? Se quiser acrescentar com mais alguma informação, o espaço está aberto. E eu sugiro que a gente suba a hashtag, né? Que tudo agora é internet, né? A hashtag EuroJaTCU, é o TCE, né? Tribunal de Contas do Estado. Isso. EuroJa, para que a gente tenha celeridade e essa obra tenha a possibilidade de iniciar. A gente sabe que exige esforços de todas as áreas do setor público. Então, essa é a hora de se engajar, todos com uma única proposta. A construção do nosso hospital de urgência e emergência aqui de Rondônia. Muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre nos tratam super bem aqui, né? Sempre muito feliz aqui no Rondônia Urgente. E eu gostaria de pedir para você que está em casa que acredita em Deus, continue fazendo suas orações por mim, pelo governador Coronel Marcos Rocha. Nós precisamos muito disso. Isso é a nossa força, é o nosso sustentáculo, é o nosso alicerce, para que a gente continue firme, vencendo essa batalha dura, mas que graças a Deus realmente estamos vencendo. Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Perfeito. Doutor Fernando Máximo, secretário de Saúde do Estado de Rondônia, conversando conosco aqui no programa, falando acerca das ações do governo para levar uma saúde de mais qualidade para toda a população. Eu acabo de receber a informação de que o governador do Estado, Marcos Rocha, confirmou uma entrevista exclusiva conosco aqui no estúdio do Rondônia Urgente no dia 1º, agora, na próxima quarta-feira.
Então, você que quer, de repente, trazer algum questionamento ao excelentíssimo governador, o espaço estará aberto através dos nossos canais de comunicação. WhatsApp 99257-5153. 99257-5153. Hoje e amanhã a gente vai repercutir mais isso aqui, até porque temos muitos assuntos para abordarmos também com o nosso governador do estado de Rondônia. São 13 horas e 4 minutos, 1h04, uma boa tarde para você, o intervalo é rápido.